Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Cristo, o centro conector da obra de Deus. Título do volume 6, Uma linda história de amor. Autor Pedro Dong. Título da semana 1, Aplicar a palavra nas relações pessoais. Domingo, ler com oração Colossenses, capítulo 3, versículos 23 e 24. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor a que estáis servindo. A palavra profética no viver familiar e profissional. A palavra profética é o falar de Deus que direciona as pessoas nos diferentes aspectos do viver humano. No viver familiar, o apóstolo Paulo adverte em Colossenses 3, 20 e 21, Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Na relação entre pais e filhos, devemos abrir mão de nossa forma tradicional de educar e introduzir de forma real a palavra em nosso lar. A imersão na palavra traz benefício ao relacionamento entre pais e filhos. Graças ao Senhor, temos presenciado na casa de adolescentes os jovens incentivando os pais a fazer imersão na palavra, e o mesmo tem acontecido com nossas crianças. Praticando assim, nós somos ajudados e nos tornamos um bom exemplo. Primeiramente, os filhos precisam aprender a honrar os pais, que é o primeiro mandamento com promessa, Efésios 6, versículos 2 e 3. Se honrarmos nossos pais, seremos sempre abençoados pelo Senhor e teremos vida longa na terra. Independentemente de como são e de como nos tratam, é nosso dever e responsabilidade honrar nossos pais. Os pais, por sua vez, não devem usar as Escrituras para exercer autoridade rigorosa e severa sobre os filhos, mas com muito amor e firmeza devem conduzi-los no caminho do Senhor, sempre no equilíbrio entre justiça e amor. O equilíbrio é necessário. Por isso, tratemos nossos filhos como o Senhor nos trata, com muito amor, mas também com disciplina e justiça. Uma boa figura sobre equilíbrio encontra-se na geometria descritiva, ao demonstrar que quando dois planos se cruzam, forma-se uma reta. Supondo-se que um plano seja a justiça e o outro o amor de Deus, existe uma reta, um lugar exato onde está o equilíbrio entre a justiça e o amor. Deus sempre lida conosco nesse ponto de equilíbrio. Nem com excesso de amor e falta de justiça, nem com excesso de justiça e falta de amor. Deus sempre equilibra amor e justiça. Só existe uma reta para andarmos, pendendo para um lado, a exagero na justiça, pendendo para o outro, ao exagero no amor. Conseguiremos fazer isso enchendo-nos da palavra de Cristo para haver realidade espiritual em nosso viver familiar. O apóstolo Paulo também nos ensina sobre relações profissionais em Colossenses, capítulo 3, versículos 22 ao 25, capítulo 4, versículo 1. Na época de Paulo, as pessoas derrotadas numa guerra eram trazidas como escravos, junto com os despojos, para servir ao povo que os conquistou. Por isso, entre os escravos havia pessoas instruídas, com habilidades, que trabalhavam educando os filhos de seus senhores. Naquele tempo, a única forma de conseguir trabalhadores era comprando escravos, e não havia legislação trabalhista para protegê-los contra maus tratos. Acreditamos que o apóstolo Paulo não concordava com isso, mas sua incumbência não era fazer uma revolução e derrubar o regime. Ele orientava os irmãos a tratar bem a todos, visto que os senhores tinham também um Senhor no céu. Trazendo para a nossa realidade atual, todo o trabalho tem hierarquia e sempre faremos parte de uma estrutura com chefes e subordinados. Se somos empregados e trabalhamos em determinada função, precisamos submeter-nos a nossos superiores, obedecendo às ordens.
Também precisamos tratar nossos subordinados com equilíbrio entre justiça e amor. No viver profissional, temos o dever de fazer nosso trabalho com dedicação como para o Senhor. Como cristãos, devemos ser os melhores funcionários. Infelizmente, há irmãos que contratam outros irmãos e estes dão mau testemunho no ambiente de trabalho. Isso pode ferir a consciência dos demais funcionários, prejudicando o testemunho da igreja. Nós temos o Senhor e isso deve fazer diferença no ambiente de trabalho. Podemos fazer a imersão na palavra nas empresas, pregar o evangelho aos colegas de trabalho, praticar o posso orar por você, levar nossos livros e influenciar outras pessoas. O mais importante de tudo que falamos é trazer a realidade espiritual para o nosso viver da igreja, para o casamento, a família, a vida social e profissional. Somente quando a igreja em Filadélfia alcançar esse viver de realidade espiritual é que o Senhor voltará. Precisamos depender de Cristo como a realidade de nossa vida. Pergunta de hoje: como levar a realidade espiritual a nossos relacionamentos pessoais? Jesus é o Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, mas tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, mas tua glória eu ver, o mal vem derrotar.